Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. São José, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Gostaria também de, então, para deixar bem claro sobre a questão do horário da Santa Missa de Natal, então, dia 24, Missa do Galo, meia-noite. A missa do dia 25, então, haverá nesse dia duas missas, a missa da Aurora e a missa do dia, uma às 8 da manhã e outra às 10 da manhã, que será cantada a missa solene de Natal. Depois haverá também o beijo da imagem do menino Jesus. Gostaríamos de agradecer também às famílias que sempre nos ajudam, que sempre estão disponíveis. Agradecer também pelas vias sacras que foram postas aí no caminho. Na quaresma vamos começar todas as sextas-feiras a fazer a Via Crucis, a Via Sacra. Agradecer também a doação do presépio de Natal, também um presépio muito bonito. Nós tínhamos um presépiozinho pequeno, modesto, e conseguimos, graças a Deus, a Santíssima Virgem e o apoio das famílias, conseguir um presépio mais digno para Nosso Senhor. E assim a gente vai nos organizando. Vamos fazer também o Jardim da Imaculada. Ganhamos também a imagem de Nossa Senhora da Conceição para pôr no jardim. Estamos nos organizando tudo. Então, aos poucos, a gente vai conseguindo montar o nosso ambiente católico. Como eu digo, somos nós. Se nós mesmos não nos dermos esse trabalho, aí fica cada vez mais impossível. Então, formar esse ambiente, esse espírito de oração. A gente pode se ajoelhar diante do presépio e meditar nesse acontecimento extraordinário que foi a encarnação do Verbo, Nosso Senhor que se fez homem, para nos salvar. A simplicidade do presépio, Nosso Senhor envolto ali nas palhas, num estábulo, às vezes no meio ali dos animais, pobremente, não havia espaço na hospedaria, e colocaram Nosso Senhor no estábulo, no lugar onde ficavam os animais. E nós queremos sempre o primeiro lugar, e Deus não teve o primeiro lugar. Então tudo isso nos faz meditar e tirar grandes exemplos para a nossa vida. A via sacra também, a gente vai sempre meditando na paixão de Nosso Senhor, e a meditação da paixão é todo ano que fazemos, porque todo ano temos cruzes, todos os dias. E se a gente esquece dos sofrimentos de Nosso Senhor, então a gente não vai saber levar também os nossos sofrimentos. Então tudo isso nos ajuda, incentiva a piedade. Então os nossos agradecimentos aos fiéis que contribuem sempre quando a gente pede, a gente estão sempre presentes. Então contem sempre com as nossas orações. O que nós podemos fazer é rezar pela santificação das almas. Então, capítulo 5, então depois da missa do dia 25, a missa das 10, então haverá depois uma confraternização, um almoço simples, entre aqueles que desejarem. Então, continuando o nosso Catecismo de São Pio X, do 4º artigo do Credo, que nos ensina o 4º artigo do Credo: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Que nos ensina, então, esse artigo. O 4º artigo do Credo ensina-nos que Jesus Cristo, para remir o mundo com seu precioso sangue, padeceu sob Pôncio Pilatos, governador da Judeia, e morreu no madeiro da cruz, da qual foi descido e no fim sepultado. Então nosso Senhor Jesus Cristo padeceu todos esses sofrimentos baixo a autoridade de Pôncio Pilatos, que era o governador. Ele ainda lavou as mãos, dizendo que não queria tomar parte nisso, porém ele tinha autoridade para decidir sobre a vida ou morte, não somente de Nosso Senhor, mas dos prisioneiros ou da população ali. E mesmo ele reconhecendo
que nosso Senhor não havia pecado, não é? Ou não havia transgredido a lei, não é? Entregou aos judeus, não é? A crucifixão e a morte. E nessa morte terrível, que é a crucifixão, não é? É uma das penas de morte mais crudelíssimas, ou a pior de todas. Não é? Você ser crucificado, não é? E morto ali, dessa forma. O que quer dizer a palavra padeceu? A palavra padeceu exprime todos os sofrimentos suportados por Jesus Cristo na sua paixão. Desde a sua prisão, desde a sua traição, o beijo de Judas, do traidor, não é? Até depois da sua prisão, flagelação, coroação de espinhos, zombarias, cusparadas, tudo isso está nessa palavra padeceu. Essa palavra padeceu exprime todo esse aspecto da paixão de nosso Senhor. Padeceu Jesus Cristo enquanto Deus ou enquanto homem? Jesus Cristo padeceu enquanto homem somente, porque enquanto Deus não podia padecer nem morrer. Então nosso Senhor tinha essas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então quem suportou tudo isso, quem sofreu, não é? Quem morreu, foi a natureza humana de nosso Senhor. Porque a divina, né, não morre, não padece, não sofre, né, é perfeita. Mas a natureza humana não é comparável à nossa. Não. Assim como nós sofremos também, nosso Senhor sofreu e foi humilhado. Que espécie de suplício era esse, né, o da cruz? O suplício da cruz era, naqueles tempos, o mais cruel e ignominioso de todos os suplícios. Então havia condenações, né? Os jurados decidiam se esse crime era ou não é grave, e se fosse grave, os prisioneiros eram condenados à morte por crucifixão. Era o pior e o mais cruel de todos os suplícios daquele tempo. Então nosso Senhor recebeu a pena capital, a pena máxima. Quem foi que condenou Jesus Cristo a ser crucificado? Quem condenou Jesus Cristo a ser crucificado foi Pôncio Pilatos. Foi o governador da época, o governador da Judeia, o qual, no entanto, reconhecera a sua inocência. Então, por um respeito humano, por evitar uma contenda, um problema político, né? Mesmo que ele soubesse que ele era inocente, claro, cedeu à pressão dos judeus, né? Por isso que às vezes a gente diz, né, no ditado, né, quando alguém está, né, tirando o corpo fora, a gente diz que está igual Pilatos, né? Que não quer decidir aquilo ali. Então ele, né, lava as mãos como Pilatos. Então Pilatos tinha toda a autoridade e todo o poder para decidir, não é, sobre a inocência ou condenação à morte de nosso Senhor. Então quem condenou Jesus Cristo a ser crucificado foi Pilatos. Mesmo reconhecendo a sua inocência, mas cedeu covardemente às ameaças dos judeus. Então quando a gente vê alguém meio covarde, né, como eu disse, a gente chama de Pilatos. Porque com medo da pressão, cedeu ao respeito humano, né? Foi covarde e entregou, né, o que nós temos de mais precioso, que é nosso Senhor. Não poderia livrar-se Jesus Cristo das mãos dos judeus ou de Pilatos? Ele não tinha poder para isso, né? Sim, Jesus Cristo poderia livrar-se das mãos dos judeus ou de Pilatos. Mas conhecendo que a vontade de seu eterno Pai era que ele padecesse, sofresse e morresse pela nossa salvação, submeteu-se voluntariamente e até saiu ao encontro dos seus inimigos e deixou-se espontaneamente prender e conduzir à morte. Então isso é importantíssimo, né? Essa meditação, o catecismo é algo que nos instrui intelectualmente, racionalmente, mas também é motivo de reflexão. Então, Jesus tinha todo o poder para destruir Pilatos, mandar os anjos destruir tudo, os judeus, acabar com tudo. Mas não era a vontade de Deus. Não era a vontade de seu Pai. Mesmo ele tendo poder nas mãos, mesmo ele podendo fazer outra coisa,
o que mais importou ou o que mais pesou foi a obediência. Então, a obediência a Deus e a lei de Deus é algo importantíssimo. Se Jesus Cristo não tivesse obedecido a Deus Padre, né, o projeto, todo o plano de salvação, não teria acontecido. Então, às vezes, a gente recebe, né, uma ordem dos nossos pais, né, faça tal coisa, ou dos nossos superiores, faça isso, faça aquilo. Por mais que às vezes a gente não entenda, mas nosso Senhor Jesus Cristo sabia de tudo, claro, mas nós, com a limitação do nosso intelecto, não conseguimos, não é, abstrair certas coisas, então a gente deve obedecer. Se o que nos pede os nossos pais é bem, é correto, é do agrado de Deus, devemos nos submeter. Os superiores, a mesma coisa, não é? Obediência. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Então, submeter-se. E às vezes a gente quer sempre fazer a nossa vontade própria. Eu quero isso, eu quero aquilo. A gente não tem muito essa noção mais da gravidade das leis e da vontade de Deus. Antes de dizer o que é que Deus quer de mim, o que é que Deus quer que eu faça. E aí sim agir. E aqui diz, né? Pelo contrário, Nosso Senhor saiu Ele mesmo ao encontro dos seus inimigos. Ele sabia o que tinha que ser feito, sabia que ia sofrer, que ia ser preso e tudo, mas Ele mesmo foi ao encontro. Faça-se em mim segundo a vossa vontade, também disse a Santíssima Virgem, que a minha vontade seja ela mesma a vontade de Deus. Onde foi crucificado Jesus Cristo? Jesus Cristo foi crucificado sobre o Monte Calvário. Monte Calvário quer dizer monte da caveira ou do crânio. Reza a tradição também que ali morreu Adão, que o crânio de Adão, né, está enterrado ali também no Calvário. Onde morreu o primeiro homem, ali Nosso Senhor também, o sangue, né, remiu, o sangue de Nosso Senhor veio para purificar, né, as almas, o sangue derramado por Cristo no madeiro. E o Monte da Caveira, o Monte do Crânio. Não sei se vocês já viram, às vezes tinham as imagens antigas de crucifixo, embaixo tinha uma caveirinha, tinha um crânio, né, nessas cruzes, que era para indicar, né, que a cruz está sobre o Calvário, né, sobre esse monte, né, sobre o crânio. Então Jesus foi crucificado aí fora de Jerusalém. Eles não podiam praticar esses crimes, ou essas sentenças de morte, não podiam matar os prisioneiros dentro da cidade. Então tiveram que sair de Jerusalém caminhando, por isso que Nosso Senhor sai carregando a sua cruz até chegar nesse lugar, nesse Monte do Calvário, fora da cidade onde ele foi crucificado. O que fez Jesus Cristo na cruz? Jesus Cristo na cruz orou pelos seus inimigos, deu por mãe ao discípulo São João, e na pessoa dele, a nós todos, a sua mesma mãe, Maria Santíssima, ofereceu a sua morte em sacrifício e satisfez a justiça de Deus pelos pecados dos homens. Então tudo isso se passou na cruz. O primeiro ponto e o primeiro ensinamento de Nosso Senhor foi perdoar os inimigos. Isso às vezes é mais difícil. Tem gente que sabe obedecer, tem gente que sabe viver a castidade, tem gente que sabe tudo, ser pobre, ser humilde, tudo. Alcançou uma perfeição grande, mas não sabe perdoar, né, os seus inimigos. Isso não. Não, isso é impossível. Isso eu não consigo, Padre. Eu não consigo perdoar tal pessoa que me fez isso e isso. E tem gente que sabe de tudo, nunca esquece. Esse é um temperamento terrível, né, dessas pessoas. Padre, eu nunca me esqueço do que fez isso no dia tal ele fez assim, assado, não sei o que, me fez isso, eu nunca esqueço. Então a gente tem que acabar com isso, né? Acabar. Devemos perdoar e esquecer de tudo isso, não pensar em nada. O fulano me fez mal, tá ótimo, vou rezar por ele. A gente fica sentido muitas vezes, né, porque às vezes é uma traição, como de Judas, né? E Nosso Senhor fez pouco caso. Um de seus apóstolos, um dos 12, o traiu, né? E ele foi lá, sabe, não, como vai, tudo bem? O que você veio fazer? Né? Fazer o quê? Traiu, entregou, foi preso e tudo. Você tem o que fazer. Eu vou morrer odiando. Imagina Nosso Senhor do alto da cruz praguejando contra Judas, né, brigando. Não existe.
Então o católico ele tem que aprender a perdoar. E é muito difícil, como eu digo, às vezes é mais fácil você carregar tijolo na cabeça, na procissão, fazer jejum e viver a pão e água há anos, do que você perdoar alguém que te fez mal. E Nosso Senhor perdoou todos aqueles que o mataram. E entregou Nossa Senhora como mãe. Filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E nessa hora na cruz, quando ele entregou a São João, Nossa Senhora, ali representava, São João representava toda a humanidade. Então, Nossa Senhora é a nossa mãe. E devemos confiar nela. Ter a nossa confiança na Santíssima Virgem, que ela vai nos socorrer prontamente. Então, tudo isso se passou na hora da crucifixão. Ofereceu a sua morte em sacrifício e satisfez a justiça de Deus pelos pecados dos homens. Então, como o homem tinha agravado a Deus infinitamente, foi uma ofensa infinita, Nosso Senhor reparou isso de maneira infinita com o seu próprio sacrifício. Não bastaria que viesse um anjo satisfazer por nós esse sacrifício, não bastaria um anjo. Por que o Filho de Deus? Por que a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Não bastava que viesse um anjo satisfazer por nós, porque a ofensa feita a Deus pelo pecado original, era, sob certo aspecto, infinita. Adão e Eva, ofendeu infinitamente a Deus. E para satisfazê-la requeria-se uma pessoa que tivesse merecimento infinito. Então, a única pessoa que tinha merecimentos infinitos, ele era homem, era Deus, era Nosso Senhor. Então, ele teve que morrer como homem, para aplacar a ira de Deus, para remediar esse pecado original. Um anjo não conseguiria isso, nenhum homem, somente um homem Deus. Para satisfazer a justiça divina, era necessário que Jesus Cristo fosse Deus e homem ao mesmo tempo? E aí vem o ponto. Sim, era necessário que Jesus Cristo fosse homem para poder padecer e morrer, porque Deus não morre, não é? E era necessário que fosse Deus para que os seus sofrimentos fossem de valor infinito, não é? Então ele tinha que ser homem para poder padecer e morrer, e ao mesmo tempo Deus, não é, para que com esse seu sofrimento expiasse, não é, ou apagasse essa dívida que havia, não é, entre nós e Deus por causa do pecado original. Vamos parar hoje por aqui. Então, durante esses dias, não é, meditar mais nesse mistério da nossa salvação, não é? Deus que veio ao nosso encontro e que vem todos os anos, não é? Ou todos os dias na comunhão diária. Não é? Deus está conosco sempre. Às vezes a gente não reclama ou se sente abandonado. Chega uma parte da nossa vida que a gente acha que foi abandonado por Deus ou que Deus nos esqueceu. E não, Ele está todos os dias presente no Santíssimo Sacramento, nas nossas almas, no nosso dia a dia, nos acompanhando, nos guiando, nos direcionando por meio das graças do nosso anjo da guarda. Então sempre pensa nisso, meditar na presença de Deus. Deus conosco, Deus está conosco todos os dias, eu não estou abandonado. Não é? Nosso Senhor vem ao nosso encontro, que mistério maravilhoso. Não é? O que o menino Deus, não é, vem nos trazer todos os anos, não é? Esse amor, essa brasa, né? Alumiar, acender, tornar mais forte, não é, nas nossas almas a presença de Nosso Senhor. Então excluir esses pensamentos maus, essas tentações de abandono, de desprezo de Deus, não é? O que Deus não está do nosso lado, que não nos auxilia, que nós fomos simplesmente criados e abandonados por Ele. Não, Ele não só nos criou, como nos mantém no ser, na existência. Ave Maria Puríssima, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo.